Boa noite! Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tá todo Tudo mundo bem? ouvindo, todo mundo falando aí que tá ouvindo. Ótimo. Tô ouvindo a Muito Maíra bom. também, todo mundo. Sim, legal. E aí, Maíra, tudo bem? Eu já fiz assim uma breve apresentação sua. Mas se você quiser falar, se apresentar um pouquinho. Tá legal. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Maíra Macedo. Eu trabalho com sustentabilidade comecei em 2007 lá na Espanha, quando eu fiz o Master em Arquitetura Sustentável junto com a Ju, né, com a Juliana, do Sustentarc. E a gente teve até a oportunidade, inclusive, de trabalhar em alguns projetos juntas, um ecobairro, foi bem bacana o mestrado que a gente fez lá. E depois eu ingressei no Green Building Brasil, no GBC Brasil, que é uma organização que promove as construções sustentáveis. Então, o GBC está presente em 80 países, né? São 80 Green Building Councils pelo mundo. E a gente tem uma série de atividades, né? Inclusive treinamentos, capacitação, dou muitas palestras, né, para trazer as informações mais atualizadas sobre as construções sustentáveis no Brasil e no mundo. Também participo de uma série de comitês internacionais, como o Better Places for People, né, que são os melhores lugares para as pessoas. Que aí entra um pouquinho desse tema de bem-estar e saúde no ambiente construído, né? E além do GBC, eu também sou professora da pós-graduação de sustentabilidade em arquitetura e urbanismo no Mackenzie, tá? Então, também tenho essa experiência no Mackenzie e também dou os cursos sobre o LEED, né? Sobre o LEED-GA. É um Ah, pouquinho sobre a minha trajetória, né? vi que o Manuel, no que fez mestrado com a gente, está aí também. É, bom, olá! Então, a gente hoje, né, a gente está todo mundo aí isolado, quase todo mundo, né, quem pode, né, porque também a nossa discussão é uma discussão muito até né, complicada, porque não é todo mundo que está isolado, é quem pode, né, então a gente falar aí sobre esses sentimentos, né, que está todo mundo trancado e cada um vivendo a casa de maneira diferente do que vivia, né? Ou tem gente que já trabalha de home office, mas que tem criança, que tá todo mundo junto, né? E aí a gente percebe mais como é que a casa funciona ou não, né? Queria que você desse aí uma opinião aí sobre isso. Assim, Ju, na realidade, até a semana passada eu escrevi aquele artigo, né, que eu É, compartilhei com você, que gerou esta live, né? Por isso é, a gente falou, por que não, né, por conta desse artigo, por que não trazer esse tema para um maior número de pessoas, né? Então, por isso a gente falou, vamos bater um papo com elas sobre esse assunto. Para mim, tem sido uma oportunidade de reflexão, né? E perceber como o ambiente construído pode impactar na saúde e no bem-estar das pessoas. Mas há estudos que comprovam, né? Estudos que comprovam que realmente existe um impacto da edificação, da nossa residência, inclusive das outras tipologias comerciais também, mas o foco aqui hoje é residência, no nosso bem-estar e na nossa saúde, do modo que elas foram projetadas e construídas, elas podem impactar significativamente o nosso conforto, né, o nosso bem-estar e a nossa saúde. E por isso agora, mais do que nunca, né, que todos estamos em casa, não só aqui no Brasil, você, Ju, está na Espanha, né, e toda a sociedade planetária, né, tá em casa, literalmente, desenvolvendo todas as suas atividades, desde trabalho, refeições, lazer e descanso, né, agora mais do que nunca tem uma importância vital, né, a nossa casa ou o nosso apartamento, o ambiente construído no nosso bem-estar, né, na nossa saúde, na nossa produtividade, no nosso dia a dia, né? é. E a gente, né, cada um está tendo uma percepção diferente, né? Mas a gente, né, falando assim, em termos técnicos, né? Assim, quais são os possíveis causadores
desse mal-estar que algumas pessoas estão sentindo, né, de estar vivendo num ambiente que talvez não tenha sido construído para isso, ou tenha sido mal construído. Uhum. A gente já passa, assim, já passava antes do isolamento social 90% do nosso tempo dentro do ambiente construído, ou seja, dentro da arquitetura, né? E agora estamos mais tempo ainda dentro desse ambiente. E existe uma questão que chama síndrome do edifício doente. Tá? Inclusive, tem muitos estudos científicos mesmo, uma base científica que fala sobre os sintomas de um edifício, uma casa mal projetado. Tá? Então, tem um impacto negativo para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Pode causar fadiga, cansaço, estresse, dores de cabeça, irritabilidade, problemas respiratórios, né, devido à má qualidade do ar, né, a luminosidade ruim, ela tem um impacto na qualidade dos nossos sonos, né, tem estudos que comprovam que uma luminosidade ruim no ambiente construído, ela pode impactar na qualidade realmente do nosso sono, né? Então, tem outros estudos que comprovam que um lar escuro, né, as pessoas têm 150% a mais de relatos de problemas de saúde. Falhou, não sei se para mim ou para ela. Vocês continuam me escutando? Falhou, não sei se foi minha internet ou a sua. Mas é que essa hora geralmente é um pico aí de internet, às vezes pode dar umas falhadinhas. Tá me escutando? Eu tô. Será que as pessoas estão ouvindo a gente? Dá para Gente, dar um não sinalzinho? sei aí se vocês estão ouvindo bem. Não, tava ouvindo bem, só que deu uma. Tá, o pessoal falou que sim. Isso, obrigada, gente. Desculpa, é que você tinha dado falha. Ó, falhou, mas voltou. Pronto, vamos lá. Perfeito. Bom, pessoal, eu não sei até que ponto vocês ouviram. A gente estava falando da síndrome dos edifícios doentes, né? Que tem uma série de estudos científicos que relatam os sintomas de um edifício mal projetado, mal construído, que envolve a fadiga, cansaço, irritabilidade, estresse, dores de cabeça, né? Inclusive, estudos relatam que a luminosidade ruim, ela pode impactar na qualidade do nosso sono, né? E pessoas relatam 150% mais problemas de saúde por morar em lares escuros. Tá? Tem um estudo do World Green Building Council, um estudo do World GBC, que traz esses dados. Tá? Em relação à iluminação natural, ela pode melhorar a produtividade em mais de 15%, também conforme esse estudo do World GBC. Esse estudo, até só para fazer um parênteses, quem tiver interesse em procurar, né, mais informações, foi um estudo sobre cujo nome é Healthier Homes and a Healthier Planet, tá? Que ele vai focar em alguns aspectos, né, em 3 aspectos principais, da qualidade do ar, conforto térmico e acústico, relacionados à saúde e bem-estar. Isso, esse estudo está publicado. Geralmente, muitos desses estudos a gente são para escritórios, né? Então é interessante ter esse estudo porque geralmente, né? Sempre que a gente vê esses estudos são relacionados a escritórios. Então é interessante ver que esse estudo tenha sido feito para residências, né? E é bom a gente comentar nele sobre, principalmente nesse momento que a gente está ficando muito mais nas residências do que o normal, né? Exatamente. A princípio, o World GBC tinha feito um estudo, o estudo inicial foi sobre escritórios, né, o impacto da produtividade em escritórios. Mas depois, eu até participei do desenvolvimento desses estudos, tem um comitê que eu faço parte, que chama Better Places for People, que eu comentei aqui no início. E aí os GBCs todos participam desse comitê e a gente auxilia na criação desses estudos. Esse estudo foi focado em residências, né, no bem-estar
bem-estar e na saúde das pessoas nas residências. E ele foi patrocinado pela Saint-Gobain e ele foca nesses aspectos de qualidade do ar, conforto térmico acústico e iluminação. E aí ele traz exemplos de uma série de estratégias que você pode estar incorporando na sua residência para melhorar esses fatores, que são fatores que impactam diretamente no nosso bem-estar e, consequentemente, na nossa saúde, né? Então, assim, eu estava antes falando, eu fiz um parênteses aqui, eu estava falando da síndrome do edifício doente, fui para o estudo do World GBC, e aí voltando, passando alguns dados desse estudo, né? Esse estudo traz informação de que as pessoas relatam 150% a mais de problemas de saúde em lares escuros, que a iluminação natural ela pode melhorar a produtividade em mais de 15%. Bebês e crianças acabam sendo os mais propensos, tá, aos riscos de saúde causados por produtos químicos que são instalados no ambiente interno. A gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, vai estar dando alguns exemplos do que são como esses produtos químicos instalados no ambiente interno impactam no nosso bem-estar, também na nossa saúde, né? É interessante falar isso, porque hoje eu li um artigo sobre como, acho que era um artigo americano, como os americanos estão se intoxicando justamente por causa desse medo né, de ter que desinfetar tudo, como eles estão se intoxicando dentro das próprias casas. Todo mundo enchendo de um monte de produto de limpeza, aí não abre janela e tal, não sei o quê. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Que as pessoas geralmente nem acham, né? Idealmente, porque esses produtos químicos, eles vão impactar de que forma? Na qualidade do ar. E aí a gente vai inalar esse ar de pior qualidade e essas partículas vão parar nos nossos órgãos, nos nossos pulmões. São coisas que agora a gente não percebe, mas isso ao longo prazo, para a nossa saúde, acaba acarretando em vários problemas, né? Então, inclusive, tem formas de minimizar o impacto desses produtos de limpeza, por exemplo, que foi o exemplo que você deu, né, para tirar... tem toda a questão de higienização, que é a nossa maior preocupação no momento com o Covid, né? E existem alternativas a esses produtos de limpeza, produtos que são menos tóxicos, né? Produtos que não têm sua substância química, né? Então, você pode estar optando pela compra desses produtos de limpeza que são conhecidos no mercado como produtos de limpeza verde, né? Que são produtos mais sustentáveis, tá? Desde amaciante você encontra para máquina de lavar, até o substituto ao Veja multiuso, né? A limpeza multiuso, a limpeza Veja multipesado, né? Aquele produto mais para limpeza mais pesada. Você consegue encontrar empresas no mercado que já fabricam esses produtos de limpeza verde, com menos toxicidade na sua substância, com menos elementos químicos na sua substância, que vai impactar menos a qualidade do ar que a gente respira, né? Se a gente não tiver um sensorzinho na nossa casa, né, a gente não consegue identificar a qualidade no nosso ar, né? Se está realmente com substâncias tóxicas, isso tudo vai parar no nosso organismo. Tem uma pessoa que perguntou se tem como ter acesso a esse documento que você falou. Eu vou pedir para ela ou entrar em contato comigo ou com você, que a gente passa. Eu também tenho esse documento, mas pode entrar em contato depois de qualquer uma das duas. Eu te passo e você pode encaminhar para quem tiver interesse. O Manuel está fazendo uma pergunta, eu vou deixar para o final, tá, Manuel? Uma pergunta que é muito interessante. Eu vou deixar para o final para a gente continuar aqui, né? A gente está falando dos problemas, né, que a gente tem enfrentado, né, e tal, mas, assim, quais são as possíveis soluções, né? Como construções sustentáveis podem contribuir com o nosso bem-estar? As construções sustentáveis, elas acabam fornecendo diretrizes, né, tanto para projeto como para construção,
com estratégias para melhoria do bem-estar físico e emocional das pessoas que ocupam esses edifícios. Antigamente, quando se falava em construção sustentável, o assunto era desempenho, desempenho, desempenho. A prioridade era reduzir consumo de energia, consumo de água. Porém, isso mudou, já essa chavinha já mudou. Tá? Agora, as construções sustentáveis, a principal preocupação são as pessoas. Então, elas colocam as pessoas no foco das suas questões, né? Que no final das contas, o edifício, a casa, não é para o arquiteto, né? É para quem, o legado que a gente vai deixar dos nossos projetos são para as pessoas que vão usar por 50, 60 anos, 70 anos aquela arquitetura. Né? Então, as construções sustentáveis acabam colocando as pessoas hoje em dia no foco das suas questões e elas vão trazer uma série de diretrizes de projeto e construção que vão focar no bem-estar e na saúde das pessoas que a ocupam, que vão residir ali, no caso de uma casa, né? E a gente também sabe que as certificações, né, elas acabam sendo uma espécie de guia, né, para quem não tem esse conhecimento já incorporado, elas vão trazer essas diretrizes de uma forma muito didática, né, e ela acaba fornecendo um guia para a pessoa que queira, o empreendedor, ou a pessoa que queira fazer uma casa ou um condomínio residencial mais sustentável, priorizando o bem-estar e o conforto das pessoas, portanto, a sua saúde, né? É muito engraçado porque a gente, todo mundo, quando eu falo, né, a gente tem até uma série no YouTube que é Mitos da Arquitetura Sustentável, né, que todo mundo acha que construção sustentável a gente só pensa no meio ambiente, né? E, na verdade, a gente pensa em muitas coisas, e uma delas, que é bem, né, é o foco do bem-estar do usuário, e não só, bom, de maneira técnica, né, de saber a qualidade do ar e tal, mas também coisas da mente, né, a gente cada vez mais tem se pesquisado e se falado sobre isso, e tem a certificação EL, né, que você pode falar melhor aí, que bem voltada para isso, né? Uhum. Sim, a certificação WELL, ela até é mais focada em outras tipologias, né, que não a residencial, ela foi desenhada muito para escritórios, para outras tipologias, mas ela traz algumas questões que, por exemplo, o GBC Casa e Condomínio também traz, né, então, assim, não vou entrar muito no WELL aqui, senão a gente escapa aqui do tema de casas, né, que a gente está falando hoje, e o ambiente residencial, né, mas eu posso dar alguns exemplos de como o GBC Casa e Condomínio está tratando dessas questões, né, por exemplo, na parte de conforto, né, de conforto ambiental, né? O GBC Casa e Condomínio, bom, para aqueles que não conhecem, só fazendo uma introdução rápida da certificação, é uma certificação específica para o setor residencial, né? Para casas, o GBC Casa é específico para casas e o condomínio para edifícios residenciais multifamiliares. Né? Então, ela traz uma série de diretrizes, né? Não apenas focada na saúde e no bem-estar, também ela requer que reduza o consumo de energia, de água, uma localização privilegiada, a conectividade com a comunidade, mas hoje um dos principais objetivos da certificação é o tema, o bem-estar dos ocupantes desses edifícios, tá? Então, em todas as categorias da certificação, a certificação é dividida em categorias, né, que são os capítulos que ela vai abordar, ela tangencia essa temática do bem-estar em todas as suas categorias, tá? Então, por exemplo, a principal categoria que vai enfatizar essa temática em todos os seus pré-requisitos e créditos é a categoria da qualidade do ambiente interno. Então, por exemplo, na questão do conforto ambiental, tá? Então, ela traz no pré-requisito diretrizes para o conforto térmico, acústico lumínico, né? Por exemplo, no pré-requisito 3, que ela pede
o desempenho mínimo, com base na norma na 15575, que é a norma de desempenho. Então, obrigatoriamente, o empreendimento, para ser certificado, ele tem que atender os requisitos mínimos da 15575, como pré-requisito da certificação, e tem um crédito específico, que é como se fosse a evolução desse pré-requisito para melhora, né, do desempenho térmico, acústico e lumínico. Né? Então, no caso, o pré-requisito pede o mínimo obrigatório pela norma técnica de desempenho, que é a 15575, e o crédito requer, né, que a casa ou o condomínio atinja o nível intermediário, aí ele consegue pontuar, né, ele consegue ganhar 2 pontos na certificação, e se ele atingir o nível superior da norma, né, de desempenho, ele ganha 2 pontos em cada uma dessas categorias. Então, por exemplo, tem o pré-requisito obrigatório, né? Para quem conhece certificação sabe. Então, é obrigatório fazer o mínimo da norma. E tem um crédito específico. Ai, desculpa. Só para saber, porque tem muita gente que não sabe, né? O que é a norma de desempenho, né? Só para dar uma pontuada, assim, a norma de desempenho, ela é obrigatória, né, para todas as construções residenciais no Brasil, uma norma de 2013, né, se não me engano. E sim. A gente até já fez uma live sobre norma de desempenho. Então, assim, só para pontuar, porque tem muita gente que não sabe, nem sabe que existe essa norma, né? E que deve ser cumprida e exigida para quem está comprando. Desculpa te interromper. Não, imagina. A certificação, ela sempre, assim, ela nunca pode ser o que a norma pede, senão não faria sentido uma certificação, né? Então, a norma é obrigatória por lei. Então, o edifício, para ter uma certificação, ele não pode fazer o mínimo que a lei obriga, ele tem que ir além, né? Senão não faria sentido certificar. Por isso, o pré-requisito obriga o mínimo da norma, tá, o mínimo obrigatório por lei, porque o pré-requisito é obrigatório. E o crédito, ele vai bonificar, ou seja, ele vai incentivar as casas ou os condomínios residenciais a irem mais além, a levar a barra. Então, a alcançarem um desempenho térmico, acústico e lumínico superior ao mínimo exigido pela norma. E aí ele começa a fornecer pontos, né? Então, por exemplo, se ele atinge o desempenho intermediário, ele consegue na questão térmica, ele consegue 1 ponto para desempenho térmico, e se ele atinge o desempenho superior, ele consegue 2. O mesmo para acústica, o mesmo para iluminação. Ou seja, se ele consegue o máximo, o nível superior da norma de desempenho 15575, em todos esses 3 fatores, ele já consegue 6 pontos dentro do processo da certificação, dentro do capítulo de qualidade do ambiente interno. Tá? Então, esse é um exemplo focado na questão de conforto ambiental, né, que envolve esses temas, com base nas normas, né, não apenas a certificação, mas nas normas internacionais que regem o tema desses fatores. Né? Entendi. E você pode dar um exemplo, assim, do que assim, né, menos técnico, né, de que a gente pode fazer numa casa para melhorar o conforto dos ocupantes? Tem uma série de exemplos. A questão por exemplo, o luminoso, né? A questão da iluminação natural, ela é fundamental, né? Existem softwares específicos que você pode simular, né? Como o Dialux, por exemplo, que você coloca, importa o seu projeto e você faz uma simulação em diferentes horários do dia para verificar como a incidência natural, como a iluminação natural está incidindo no meu projeto e o que eu preciso agregar em termos de iluminação artificial para eu conseguir um conforto luminoso, né?
E isso, exemplo da iluminação, né? Lembrando que a luminosidade também não pode ser em excesso, senão você vai acabar causando outro problema de ofuscamento e vai impactar também na questão térmica, né, de desempenho térmico. Elas acabam tendo uma relação, né, o conforto luminoso com o conforto térmico também, né? Então, uma maior superfície envidraçada que vai impactar na iluminação natural, ela vai causar uma maior troca térmica com o ambiente, do ambiente interno com o ambiente externo, né? Então, elas precisam ser olhadas de forma integrada, né? A questão de luminosidade, a questão térmica, para não ter nenhum tipo de problema, né? De causar, por exemplo, um consumo de energia muito forte, né? Mas para todos esses fatores, existem, você consegue simular, né, através de softwares e brincar com as estratégias utilizadas, né? Então, você vai simulando e melhorando, por exemplo, você pode fazer uma simulação com um tipo de vidro, aí você troca, diminui a superfície envidraçada, aumenta, troca por um vidro laminado, vai substituindo e você consegue vendo o desempenho. Frises, proteções, né? Uma superfície fria, ou seja, materiais de superfícies frias que absorvem menos calor, né? Todo material ele absorve calor, isso impacta no desempenho térmico, ele vai absorver e gerar uma transmitância de calor para dentro do ambiente interno, né? Então, tudo isso, quando você joga na simulação as estratégias incorporadas, desde uma orientação correta, não só apenas de soluções tecnológicas, mas desde um bom projeto, com uma correta orientação, correta proteção, com brises, como você colocou, né, venezianas, persianas, e depois as soluções vêm para auxiliar. Você consegue avaliar o desempenho do seu edifício antes de construir, antes de verificar na prática como que esses fatores estão impactando, né? Então, com um bom projeto, você fazendo essas simulações conforme a norma, você já consegue muita coisa, independente de certificação ou não, né? Com certeza. E, assim, você tem algum exemplo, assim, maior que a gente possa fazer na nossa casa agora, nesse momento? Porque a gente está, né, assim, tipo... num projeto, o ideal é fazer um projeto, né? Como a gente não tem esse projeto nesse momento, como, assim, tipo... eu fiz algumas mudanças aqui, por exemplo, de colocar a minha mesa perto da janela, né? Só que aí você falou, aí tem o problema de que às vezes fica muito calor, assim, né? Então, assim, sei lá, alguma dica, alguma solução para melhorar nosso bem-estar agora? Sim, tem algumas. Bom, tem a questão como eu coloquei antes, não sei se todos já estavam online, a questão da substituição dos produtos de limpeza por produtos de limpeza verdes, ecológicos, que não utilizam química na sua composição, né? Que é conhecido como a limpeza verde nas construções sustentáveis. Tá? Você pode estar adotando estratégias que a gente não falou aqui ainda, de biofilia. Tá? Que é a biofilia? Biofilia são estratégias para incorporar o verde dentro da sua residência, né? Então, você pode estar colocando mais verde, plantas, né? Ontem mesmo eu fiz uma horta aqui que estava para ser feita há um tempão na minha residência, né? Então, na jardineira aqui do meu, é um apartamento, né? Pequeno, mas deu para fazer uma horta. Então, você consegue trazer o verde para dentro do seu ambiente, isso tem um impacto na sua saúde, no seu bem-estar. Tem estudos que comprovam, né? A Interface fez um estudo que comprova que a questão da biofilia vai impactar no nosso bem-estar e na nossa criatividade, né? Então, inclusive em produtividade. Então, e ela envolve a questão do verde
e você poder ter uma boa iluminação natural, você conseguir da sua residência, do seu edifício, olhar o céu para saber se está dia, se está noite, se está chovendo, se não está, né? Parece estranho falar isso, mas tem edifícios muito mal projetados, né? E que realmente as pessoas não têm acesso, dependendo do cômodo da casa que ela está, a visibilidade do exterior, né? Então, tudo isso são questões de biofilia e que vão impactar na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa criatividade, na nossa produtividade, né? E no nosso emocional, no nosso bem-estar emocional e, consequentemente, no nosso bem-estar físico, né? Que está tudo relacionado. Outra questão que até o GBC Casa e Condomínio traz, né, num crédito específico sobre saúde e bem-estar, ele pede um plano de integração de obras de arte. Né? Então, você também está incorporando, você está trazendo questões de obra de arte para o seu ambiente construído nesse momento. Ah, mas eu não consigo sair, eu estou isolada, eu não consigo sair para comprar uma obra de arte. Você pode estar produzindo ou mexer nos seus arquivos, encontrar, né, alguma coisa antiga ali de arte que você possa estar imprimindo na sua impressora e pendurar um quadrinho lá, né? Então, a questão da artística também vai impactar no nosso bem-estar dentro do ambiente construído, tá? Então, se você conseguir resgatar esses elementos, você também consegue melhorar o seu bem-estar. Tá? Não, é importante falar, a Cristiane Nunes, Cris falando que tem um ótimo post no Sustentar sobre biofilia. Tem, se botarem biofilia lá, vocês vão achar, tem um artigo muito legal. E é o que você falou, assim, não precisa, muita gente fala assim, precisa ser natural a planta. Tem gente que, tem lugares que tem casas que não tem nada de iluminação, ou que a pessoa não sabe cuidar de planta, então que não consegue colocar uma planta, que aliás biofilia é um termo, né, amor à natureza, né, tem muito mais do que, né, só planta, mas assim, a nossa conexão primeira sempre né, a vegetação, mas então essa coisa que você falou, né, de imprimir um quadrinho, ter materiais naturais dentro de casa, né, eu aqui tenho a minha um cestinho com uma planta, isso, né? Ainda mais nesse momento que a gente não está podendo sair para um parque e ter essa conexão, que é muito importante para a gente, né? A biofilia, o design biofílico é super importante e sempre, né? Eu acho que a gente agora vai tirar várias lições desse isolamento, né? Você quer falar mais alguma coisa? Tem um monte de pergunta aqui. Acho que, de um modo geral, é essa mensagem que eu tinha para passar, né? Acho que você tem razão. A gente tem muitas formas dentro do ambiente construído da gente melhorar o nosso bem-estar nesse momento difícil de isolamento, né? Então, e isso vai impactar no nosso bem-estar emocional, físico, na nossa produtividade. A gente está tendo que trabalhar, fazer home office, né? Então, essas dicas que eu dei, se as pessoas que estão nos assistindo puderem incorporar nas suas casas, nos seus apartamentos, né? São dicas simples, né? Mas que podem melhorar bastante o nosso bem-estar, a nossa saúde nesse momento, até passar isso tudo, e depois elas já vão estar incorporadas, né? E aí é só manter. Né? A Maíra comentou que ela fez um post, foi daí que a gente deu a ideia da live. O post está lá no Sustentar, que é o primeiro post. Você abrir lá o Sustentar, que está o primeiro post, está muito mais completo, né? Porque tem muito mais coisas técnicas e muitas coisas que não dá para a gente falar aqui. Então, acessa lá, que foi a Maíra que escreveu, que aliás escreve lindamente. Bom, mais alguma coisa? Tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Uma pergunta que o Manuel fez se a gente acha, nós duas, achamos que o tema da sustentabilidade vai passar a ser mais importante depois de tudo isso, né, na arquitetura. Eu acredito que sim.
Sem dúvida, eu acho que isso não tem, eu tenho certeza absoluta que sim. Eu acho que a gente está vivendo uma mudança de era, né? Tudo isso que a gente está passando está servindo para a sociedade refletir e, ao mesmo tempo, para os arquitetos, urbanistas, refletir o modo de se viver, né? E pensar em outras formas de se viver, já que a gente está passando tanto tempo dentro da arquitetura, dentro do ambiente construído, né? E a sustentabilidade, ela já é um caminho sem volta, né? Já tem uma série de países, municípios, já está virando lei em algumas questões, né? De armazenamento de água pluvial, de superfícies vegetais, né? E uma série de municípios já estão incorporando a sustentabilidade como legislação. E a questão do bem-estar das pessoas acaba indo junto, né? Então, nesse momento de isolamento, que a gente está mais do que nunca em contato com a arquitetura, né? Mais que nunca nas nossas vidas, eu vejo como uma quebra, né, de paradigma, como um momento que vai ser bem decisório para impulsionar ainda mais esse tipo de construção que beneficia as pessoas que a ocupam, que pensam, que priorizam o conforto ambiental, que prioriza a iluminação natural, o conforto acústico, o conforto térmico, a melhora da qualidade do ar e que priorizam o bem-estar dos ocupantes. Nosso bem-estar de alma também, né? Sim. Porque a gente fala muito das coisas que são tangíveis, né? Mas a gente cada vez mais está estudando também, né? As coisas de mente também, né? Como isso impacta na nossa mente, né? E a biofilia fala muito disso, né? Então, Você trouxe, você falou sobre o WELL, né? O WELL tem uma categoria inteirinha. Eu posso falar bem do WELL porque, assim, com uma certa propriedade, porque eu coordenei o trabalho de revisão da certificação WELL aqui no Brasil, né? Para por isso que eu te verificar a perguntei, que aplicabilidade. apesar de eu não ser de casa, mas assim, que tem a ver, né, com a coisa da mente, né? Isso que eu... A gente fez uma análise aí com mais de 50 profissionais, uma análise da certificação inteira, né? E ela tem uma categoria específica chamada mente, né? Que ela traz uma série de estratégias que o edifício precisa adotar que vão impactar diretamente no bem-estar psicológico dos ocupantes. Nesse caso do EL, mais para escritórios, né? Mas ela, sem dúvida, ela traz uma categoria específica com a preocupação de estratégias de arquiteturas incorporadas à edificação para melhorar o bem-estar psíquico dos ocupantes. É. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. As pessoas, da Carol Sampaio, as pessoas que defendem e sabem os benefícios das edificações sustentáveis ainda são restritas aos profissionais? Ou vocês acreditam que a demanda tem crescido pelos clientes? Olha, Carol, né? Quer falar? Quer falar? Eu posso falar rapidinho, mas aí você complementa. Eu acho que tem crescido sim pelos clientes. Eu trabalho com ainda projeto e tenho visto que as pessoas têm procurado mais. Eu geralmente, quando às vezes falava arquitetura sustentável, às vezes era até uma ojeriza. Não, Juliana, nem vem falar disso. E as pessoas, é o que eu falei, as pessoas têm um preconceito, eu acho, contra a arquitetura sustentável, que acha que é colocar energia solar, entendeu? E não é muito mais que isso. Toda essa questão ambiental que a gente está falando, e hoje é Dia da Terra, né? Uma coisa que a gente tem que cuidar do nosso planeta, né, ou que ele cuide da gente, porque a gente só tem ele. Então, mas também essas coisas do bem-estar, da qualidade do ar. Então, acho que não é uma questão só do cliente procurar, mas da gente também esclarecer para o cliente que
tem muito mais coisa envolvida nisso aí, além de colocar a placa solar em um telhado verde. Que sempre quando a gente fala de construção sustentável, as pessoas pensam num telhado verde, numa placa solar, e é muito mais que isso, né? É a minha opinião. Concordo com você, Ju. E na realidade, assim, eu acho que está havendo uma maior conscientização por parte das pessoas, uma maior procura pelo cliente final, tá? Mas isso também é muito resultado do trabalho que os profissionais dessa área têm feito de demonstrar para essas pessoas, né, os benefícios. Né? Então, eu acho que vocês, acho que uma boa parte, talvez, de quem esteja assistindo é de arquitetos, engenheiros. O meu conselho é, quando você for vender a sustentabilidade para o seu cliente final, é você, em primeiro lugar, se apoiar nos benefícios, nas vantagens dele construir de forma sustentável. Quando a gente fala de uma casa ou de um condomínio residencial, foque no conforto, no bem-estar das pessoas que vão ocupar, que foi o que a gente mais conversou aqui hoje, né? Quando for em outros aspectos, mas também muito importante, além disso, principal, focar no bem-estar das pessoas e conforto, mas também muito importante focar na questão econômica. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem um tripé, né, o ambiental, econômico e social. Né? Então, o social, nesse caso, das casas e condomínios, é focar no bem-estar e conforto dos ocupantes. Né? O ambiental são as possíveis reduções, né? Aí a gente entra em desempenho, né? Redução do consumo de energia, redução de consumo de água, redução das emissões de carbono na atmosfera, né? E questões quantitativas e qualitativas. E quando a gente fala na questão econômica, é a gente demonstrar, né, o payback, por exemplo, o tempo de retorno do investimento, né, porque isso, às vezes, tem um acréscimo de custo, não sempre, né, e o quanto isso, qual o tempo de retorno do investimento, qual o tempo de payback, e também as reduções do consumo de água, de energia, né, na conta, né, propriamente dita, na conta das concessionárias aí do consumo de energia, de água, que vai refletir diretamente também o impacto econômico para o usuário final. Vou fazer até um jabá que a gente tem, a gente faz um curso de arquitetura sustentável, né? E uma das coisas, um dos módulos que a gente tem é como conversar com o cliente sobre isso. Tanto daquele que vem procurar com você já falando sustentabilidade e aquele que não vem, né? Tem aqui o Kleber que está falando que eu entendo que é muito importante o uso de técnicas passivas, como iluminação natural e ventilação natural. Isso é que a Maíra já falou bastante, né? Acho que, assim, eu falo muito isso, assim, que, na verdade, arquitetura sustentável 80% é uma boa arquitetura, né? Porque ventilação natural e iluminação natural a gente aprende na faculdade e as pessoas esquecem, né? Faz as 4 fachadas todas iguais, sem pensar em orientação, qual é o vento dominante, né? Onde está e é tudo igual, né? Então, isso aí... Isso assim, eu insisto muito para os meus alunos, que a arquitetura passiva é o primeiro ponto da sustentabilidade. É uma quebra de paradigma para o arquiteto na forma de projetar. A gente não, como arquitetos sustentáveis, nós não vamos mais projetar da forma convencional. Antes de pensar em iniciar um projeto, um croquis, a gente precisa fazer os estudos climáticos, né? Entender das zonas. Só no Brasil são 8 diferentes zonas bioclimáticas. Então, as mesmas soluções para um clima quente seco não podem ser utilizadas num clima quente úmido, né? Então, o primeiro passo antes de pensar em soluções, tecnologia, sistema fotovoltaico, é você entender o local no que seu terreno está situado, as questões bioclimáticas, índice de pluviosidade, temperaturas mensais,
né? Fazer todos esses gráficos, estudos de ventos dominantes, da frequência desses ventos, da intensidade, velocidade, temperatura desses ventos, para você conseguir orientar os seus vãos, né, as suas aberturas, janelas, de forma correta, para maximizar o uso da ventilação natural e, consequentemente, você vai ter reduções no consumo de energia de ar-condicionado, por exemplo. Mas isso vem só depois, né? O primeiro passo numa construção sustentável é você, antes de colocar o lápis no papel ou a linha no AutoCAD, no Revit, no software que for, é você fazer todos os estudos bioclimáticos para melhor aproveitar a arquitetura, o seu projeto, para depois... A gente não pode ser contra as tecnologias, né? As tecnologias vêm para complementar um bom projeto. Elas vêm depois, os sistemas ativos, né? Que são as tecnologias a serem incorporadas após um bom projeto, após uma boa arquitetura passiva que já tomou todas as melhores decisões, tomadas de decisões ainda na fase de projeto. Com certeza. Tem outra pessoa, eu não sei todo, Gabi, deve ser Gabriela, que muita gente acha que é só empregar placa solar e telhado verde, mas também acha que é coisa de natureba. Tem muita gente que acha que a arquitetura sustentável é biarquitetura, que eu também adoro, mas assim, são coisas que não tem nada a ver. A gente fala, na verdade, acho que é uma mistura, né, de você implementar bem as técnicas passivas e depois de tudo usar tecnologia, né? Não é. Contra a tecnologia, ao contrário, a tecnologia ela vai a favor da gente o tempo todo, né? E as placas solares são maravilhosas, mas não adianta nada, se tem um prédio que, né? O que você acha? Que tem um prédio que ele é super mal projetado, então que ele está gastando energia pra caramba, aí tá cheio de placa solar. Mas assim, você está gastando muito mais energia do que se você tivesse feito um bom projeto e você teria que botar muito menos placas solares para atender aquele projeto, né? E, gente, qualquer material, qualquer coisa é recurso natural. Se você botar 300 milhões de placas fotovoltaicas também já deixa de ser sustentável, né? E cabe ao arquiteto, né, demonstrar para o seu cliente que não é um papo hippie, né, que não é apenas que ele vai ter benefícios tangíveis, né, no seu conforto, no seu bem-estar, né. Eu acho que o arquiteto tem esse papel também da quebra do paradigma, né, de conseguir conversar com o seu cliente e demonstrar os benefícios, né. O arquiteto, o engenheiro, né, tem esse papel fundamental de orientar o seu cliente. Sem dúvida. Deixa eu ver, tem mais aqui, acho que a gente tem tempo, como é que você está aí? Tem mais pergunta? Não, tem. Bom, tem gente perguntando como funciona a consultoria de vocês. A Maíra pode falar que ela trabalha no GBC, né? Depois eu falo, mas fala você, como é que trabalha, como é que funciona a consultoria de vocês para projetos sustentáveis? Como que é a consultoria para certificação? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu não dou consultoria para projetos sustentáveis, tá? Eu trabalho numa organização internacional que é referência no tema, nem posso dar consultoria, não faz parte do escopo do meu trabalho, e o GBC não dá consultoria, tá? O GBC é o órgão que representa as certificações ambientais e que representa o LEED no Brasil e que criou uma específica para o setor residencial, que é o GBC Casa e Condomínio, tá? Então, se as pessoas estiverem precisando de uma consultoria, quiserem fazer um processo de uma certificação, eles geralmente contratam uma consultoria que vai auxiliar nem sempre o arquiteto que faz o projeto vai fazer o processo da certificação, né? Existem profissionais, empresas especializadas em consultoria para construções sustentáveis e para uma certificação, independente de certificação. Às vezes uma consultoria pode trazer uma maior eficiência energética e esse é o objetivo do projeto, não é uma certificação. Então, o empreendedor,
no caso, a incorporadora ou o proprietário da residência vai lá e contrata a empresa de consultoria especialista em energia e eficiência energética para conseguir uma redução do consumo de energia da sua casa, ou para conseguir fazer uma casa zero energia, autossuficiente em energia, que gera toda a energia que consome, né, que gera por fontes limpas, por fontes renováveis, toda a energia que consome. Né? Então, para isso, tem profissionais no mercado, especialistas nesse assunto, e que podem prestar consultoria para uma certificação ou não, né? Floema, né? Bom, eu dou consultoria, se você depois quiser me passa um direct, a gente faz aqui. Também, quando a gente, não é algo que a gente faça, a gente tem muitos profissionais que a gente indica. Se você quiser, depois entre em contato com a gente. Deixa eu ver aqui, o que mais? O Kleber falou que ele é professor de conforto. Foi o que tinha falado de ventilação e iluminação natural. Ele tinha falado que é professor de conforto, por isso que ele falou da ventilação e coisa. Acho que não tem mais pergunta. Mais alguém? A Gabi está dando parabéns pela discussão, pelos posts, que ela é apaixonada pela área. E acho que não tem mais pergunta. Alguém mais? Tem mais, acho que uns minutinhos. Se quiser fazer mais alguma consideração. Maíra? Eu achei que eram as pessoas. Não, eu acho que não tem mais pergunta. Acho que não estou achando, não. Não, é isso, pessoal. Eu só queria, assim, finalizar, então, né, comentando que essas medidas que a gente foi discutindo aqui ao longo do nosso bate-papo, essas estratégias que podem ser utilizadas nas construções sustentáveis e medidas enfocadas na saúde das pessoas, elas podem aliviar significativamente o nosso estresse, né, em tempos difíceis que a gente está passando, né, em tempos de crise, isolamento social, que as construções sustentáveis e que pensaram no bem-estar das pessoas, elas acabam nos acolhendo, né, e proporcionando o nosso conforto, o nosso bem-estar necessários para manter o nosso estado de espírito e físico fortalecidos aí para o combate ao Covid-19. Tá difícil, acho que para todo mundo. Veio outra pergunta, dá tempo de responder, Maíra? Como vocês veem a microgeração distribuída e sua relação com a eficiência energética? Botou acho que é eficiência energética. Pergunta, acho que complexa, né? Ela complementou. O primeiro... Isso. O primeiro... Desculpa. O primeiro porque muitos acham que fotovoltaico por si só é eficiência energética, mas podemos ter uma edificação com pouquíssima eficiente com geração distribuída. A gente falou disso há pouquinho tempo atrás, né? O primeiro passo, quando a gente fala em eficiência energética, é você reduzir consumo. Não é botar a placa fotovoltaica, tá? Antes de pensar em geração de energia renovável, a gente tem que fazer eficiência energética, a gente tem que reduzir consumo de energia, seja por equipamentos mais eficientes, né? A gente tem que buscar ao máximo a redução do consumo energético, lâmpadas mais eficientes, primeiro orientação, né? Mas se a gente já está falando um edifício já em operação, acho que já existe, é a gente trocar, substituir, por exemplo, as lâmpadas por lâmpadas mais eficientes, o ar-condicionado por um sistema mais eficiente. Em último passo, a gente incorporar esses sistemas de energias renováveis, como o fotovoltaico, por exemplo, e a geração distribuída, como um complemento, né, para a gente não utilizar a energia por combustíveis fósseis, mas, em primeiro lugar, a gente conseguir reduzir o consumo de energia. Com certeza. Acho que foi, né? Tem muita gente falando aqui pela pauta. Ela falou, é Lili que perguntou, ela falou que quis perguntar, porque muita gente confunde eficiência energética, que acha que é só válido.
que confunde eficiência energética, acho que com painel fotovoltaico. Acho que não. Com geração de renováveis, né? Exatamente. É isso. Adorei. Obrigada por você aceitar o convite. Eu acho muito legal, assim, que a gente agora tá tendo tanta live, né? Mas eu fui meio resistente no começo, mas eu acho que é tão legal a gente bater papo quem está em casa e a gente poder ter a oportunidade de escutar profissionais tão gabaritados como você, né? A gente tem que aproveitar essas lives aí. Eu tenho visto muitas muito interessantes. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, foi muito bom poder conversar com vocês, né? E tem os agradeço também aqui, o Felipe, o Manuel. Muito bacana a participação dos arquitetos aí, dos arquitetos greens pelo mundo, né? O pessoal do Master aí que está no Chile, na Colômbia, né? É muito legal a participação de vocês, viu? A gente está meio espalhado aí, todo mundo pelo mundo, né? Mas acho que muita gente continuou, né? A gente fez há 13 anos atrás, né? Uhum. Foi 2007, né? Já faz tudo isso. Foi 2007, acabou 2008, né? Eram 44 estrangeiros, né? Então, que bom que cada um está fazendo a sua parte aí no seu pedaço de mundo, né? Exatamente, você aí representando a gente lindamente. Todo mundo dando parabéns. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. Obrigada, pessoal de casa. Um beijo para todos. Fiquem em casa, né? Fiquem na arquitetura. Uma boa arquitetura de preferência, né? Outras pessoas que perguntaram do documento, ou escreve para mim ou para a Maíra. E a Floema, também, se quiser entrar em contato comigo, a gente conversa direto. Boa noite. Obrigada. Beijo para todos. Obrigada. Tchau.